Olá, boa noite. Tudo bem? Olá, boa noite, Loren. Tudo bem? Sejam bem-vindos todos. Boa noite pra vocês. Tudo bem, gente? Que bom ter vocês aqui comigo. Eu fico muito feliz de poder dividir o meu conhecimento com vocês e que vocês venham ver, né, o que eu tô fazendo. Então eu fico realmente muito feliz. É um privilégio pra mim ter tantas pessoas na sala de aula e hoje a gente vai fazer uma arte muito fácil. Eu acho que todo mundo vai conseguir fazer. Boa noite para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Lari, a Lari, a Suculouca, né? Todo mundo me chama de Suculouca nesse negócio aí. Então, vamos falar que eu sou a Suculouca, que eu já me acostumei. E a nossa aula de hoje, a nossa aula live de hoje, a gente vai pintar uma árvore rosa, que eu coloquei esses dias aí nos meus reels e muitas pessoas pediram pra gente poder fazer a árvore hoje. Então, vamos fazer a árvore hoje. Café Brasil, sem café eu não vivo. Boa noite, gente. E aí, pra nossa aula de hoje, o que a gente vai fazer? Eu quero deixar claro pra vocês que durante o processo da aula aqui, eu sempre vou demonstrar uma técnica de pintura. Ei, amiga, bom dia! Eu sempre vou demonstrar uma técnica de pintura, mas eu vou demonstrar essa técnica de pintura no papel, para poder facilitar, para que todo mundo possa fazer também. Todo mundo tem uma folha de ofício em casa e futuramente vocês podem aplicá-las aonde vocês quiserem, tá bom? Boa noite, amiga. Hoje a gente vai fazer uma árvore rosa, aquelas árvores de cerejeira que tem no Japão, que essa época agora elas estão em floração, não sei lá, pelo menos aqui no Brasil elas estão. E aí a minha amiga Luciana Zata, ela tem uma no jardim dela e ela mostrou pra gente toda florida e aí foi daí que eu fiz essa árvore rosa. E muitas pessoas falaram, Lari, é linda, mas eu queria ver devagar, porque eu queria que você fizesse devagar, porque rápido assim eu não consigo e eu não consigo acompanhar. Então, hoje, o nosso trabalho vai ser essa moça aqui, ó. Essa árvorezinha. Vocês vão se surpreender o tanto que ela é simples de fazer. E como aplicação, eu coloquei ela numa latinha, ó. Usei a mesma técnica que eu usei no papel. Eu passei ela pra lata e ela tá aqui, ó. Trouxe pra vocês verem como que ela ficou bonitinha. E hoje, pra nossa aula de hoje, o que nós vamos precisar? Ai, Brasil, eu fico nervosa toda vez. Pensa. As aulas lives, como eu já disse mais cedo, não sei se as pessoas todas estavam aqui, elas não ficam gravadas, tá bom? E eu tô procurando, achei. Elas não ficam gravadas, então, pra quem acompanha comigo, mesmo que tenha a oportunidade de ver o passo a passo real do trabalho, tá bom? Então é um prazer ter todos vocês aqui comigo, muito obrigada pela presença. Hoje, o material de hoje, nós vamos precisar de folha de ofício, aquele pedaço de bucha, só a parte verdinha, tá vendo? Ó, a parte verdinha da bucha da cozinha. Nós vamos precisar de pincel redondo. Esse aqui é o número 16. Mas caso você não tenha esse pincel redondo, você pode fazer essa parte com a parte mole da bucha da cozinha. Eu vou demonstrar durante o processo. Eu não tenho bucha aqui que eu não peguei, eu esqueci. Mas eu vou pegar ali um pedaço e vou demonstrar durante o processo como que pode ser feita também com a bucha, caso as pessoas não tenham esse material aqui para poder fazer esse pedaço do trabalho, tá bom? Outro material que nós vamos utilizar hoje é o pincel Line Zero. Gente, eu peguei as coisas sumiram tudo. É que meu pincel cabo é transparente, Brasil, ele some. Então, ó, nós vamos precisar de um pincel Line Zero. Se você não tiver um pincel desse, você tiver uma caneta e você costuma fazer sua marcação preta no seu trabalho de caneta, você também pode fazer esse pedaço, essa etapa do nosso trabalho
com a caneta, tá bom? Mas hoje eu vou ensinar a usar o pincel redondo liner. Então, nós vamos usar dois tipos de pincéis redondos hoje na nossa aula, que é... Na semana passada eu dei uma aula só de pincel e a gente aprendeu os pincéis redondos. Então, hoje eu vou trabalhar dois modelos dele. Eu vou trabalhar o round, que é esse daqui, que tá na minha mão, e vou trabalhar o liner, que é esse outro aqui que tá na minha mão. E eles vão ser os principais aliados pra gente poder fazer esse desenho tão bonito, tá? E a nossa outra amiga que a gente vai usar hoje é uma parte verde da bucha da pia. Tá vendo? Essa parte aqui que todo mundo tem em casa. Eu não aconselho buchas reutilizadas, porque a bucha reutilizada ela fica impregnada por gordura. E para você conseguir retirar e não passar gordura para sua peça é muito difícil. Então, vai trabalhar com bucha no artesanato, não pode ser bucha velha, tem que ser uma bucha novinha, tá bom? Então tá bom. Então nós vamos usar também papel toalha para poder tirar o excesso de água dos nossos materiais. E aí eu sempre costumo usar o meu papel toalha duplo, dobrado em 4. E aí eu posso usar esse lado, desvirar, virar, desvirar, desvirar. Ele dura muito tempo. Esse aqui eu uso ele durante muitos dias, tá bom? É uma técnica bem econômica. E aí nós vamos precisar também de um pote com água limpa, tá bom? Que ele vai servir tanto pra gente poder umedecer o nosso trabalho, nossos pincéis, quanto para poder limpar também de um processo pro outro, tá? Então, hoje nós vamos precisar também de tintas nas cores. Deixa eu pegar ali. Pera aí, Brasil, que eu esqueci o roxo na prateleira de tinta. É bom que eu pego a bucha que eu não peguei também. Aguenta, não me abandona, não. Pera aí. Bom que vocês vão vendo minhas coisas bonitas aí, enquanto isso. Tinta roxa, bucha e tesoura. Voltei, nem doeu, tá vendo? Foi até rápido. Eu só fui ali na frente, vocês não estão vendo, mas ali rola meu ateliê 1000 grau. Peguei a nossa bucha aqui. Eu utilizo ela aqui em casa, eu corto ela em 4. Ei, amiga, boa noite. Eu corto ela em 4 pedaços. E aí eu utilizo geralmente para as mesmas cores. Então eu tenho uma bucha do amarelo, uma bucha do vermelho, uma bucha do azul, uma bucha... Eu costumo fazer assim, mas você não precisa fazer isso, não precisa ser louca, tá bom? Isso aí é coisa minha, tá? E aí, nesse processo, o que a gente vai fazer? A gente vai descolar, ó, esse pedaço aqui da bucha, tá vendo, ó? Duas ferramentas diferentes para coisas diferentes. Então, tá bom. Então, boa noite para todo mundo, boa aula para todo mundo. Eu espero que vocês façam junto comigo, tá bom? Eu não falei das cores, né? Desculpa. Vamos às cores que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar hoje tintas PVA foscas para artesanato, mas você pode usar a tinta que você tiver aí na sua casa. Ah, mas eu quero fazer de guache, faça de guache. Eu quero fazer de tinta acrílica, faça de tinta acrílica, não tem problema nenhum, tá bom? Então hoje nós vamos usar a tinta magenta, que é esse tom aqui, ó, esse tom bem roxinho, que chama magenta, na verdade, né? Nós vamos utilizar o rosa chá, que é esse tom aqui. Ah, Lari, mas eu não tenho essas coisas aqui na minha cidade. Como que eu faço? Faz com o que você tem, tá bom? Faz uma árvore azul, faz uma árvore verde, faz uma árvore amarela com vermelho, faz uma árvore laranja, faz uma árvore preta, fazendo tipo um sombreado nela, não tem problema. O que eu quero que você se prenda hoje na aula é a técnica, tá bom? Oi, amiga, boa noite, tudo bem com você? Nós também vamos utilizar a tinta preta. Nós vamos utilizar... Não vamos não, mas é sempre bom ter, então se vocês não têm, compra. Nós vamos utilizar a tinta branca. Nós vamos utilizar a tinta azul celeste, que é aquele bem azul céu que a gente usa pra quase tudo. Então essa aqui é uma tinta muito coringa, tá bom?
A galera dos outros países, que vocês não têm esses nomes aqui das tintas, depois se vocês quiserem trabalhar com os mesmos tons, eu passo a referência do RGB da cor e aí vocês conseguem ter essa mesma cor aí no mundo de vocês, que eu não sei onde é. Tá bom? Eu sei que tem gente do Japão, gente de Portugal. Então, a gente fala uma coisa globalizada, né, Brasil? Então, ó, e também nós vamos usar o amarelo ouro, porque a gente gosta de ouro, né? Tudo dourado nessa vida. Então, é isso. E uma dica importante também, outra coisa que a gente vai utilizar também, são tampinhas plásticas pra gente poder diluir a tinta que a gente vai utilizar. E aí, assim como eu faço pra bucha, eu também tenho uma tampinha pra cada cor aqui em casa. Então, elas ficam num potinho das tampas e elas são as minhas paletas de tinta. Tá bom? A gente recicla, a gente ajuda a natureza e facilita muito o nosso trabalho. E sempre que a gente for trabalhar com estudo de pintura, eu não indico vocês trocarem o papel de lugar, tá bom? Eu sei que é muito difícil no início a gente se habituar a não virar a peça, a gente não virar o papel de cabeça para baixo. Mas quando a gente pinta nessa direção, a gente tem uma referência. O nosso olhar, a nossa mão, o nosso traçado, ele tem essa referência. Se você muda a direção, vai mudar a referência. Então, por mais que você ache que não interfira, vai interferir na qualidade do seu trabalho, tá? E como as aulas aqui são para que, acima de tudo, vocês possam treinar as técnicas, então, como missão, não quero que vocês mudem o papel de lugar, tá bom? E para isso, o que eu faço? Eu utilizo uma fita crepe para obrigar que ele fique no lugar, porque eu também quero mudar o papel de lugar, né, Brasil? Não é só vocês, não. Eu também adoro virar o papel. Eu já tenho... Ai, Brasil, meu Deus! Eu já tenho mais habilidade para não mudar essa direção do meu traço. Então, eu viro mesmo, eu tenho uma base giratória e eu viro para facilitar a minha vida. Mas vocês estão aprendendo agora, não vão virar nada, tá bom? Então, por causa disso, eu também vou trabalhar com meu papel preso pra vocês verem como que faz, tá? Amiga, boa noite, sem mais delongas. Ei, Cá, boa noite, seja bem-vinda. Eu vou virar a câmera agora aqui para o papel, vocês não vão mais ver minha cara bonita, tá bom? No final da live eu volto pra poder falar de novo com vocês. E agora eu espero que vocês aproveitem, boa aula pra todo mundo, tá? Utilizo também muito, além da fita que prende nas extremidades, eu utilizo um plástico entre as folhas para que o molhado de uma das folhas não interfira na folha de baixo ou não manche o trabalho. É bem mais fácil trabalhar assim, tá bom? Eu vou colocar esse telefone aqui no apoio. Se vocês se mexerem, não cai não, tá, Brasil? Fica aí comigo. Vocês me falam se tá dando pra ver direitinho, se quer que eu mude a angulação do telefone. Acho que assim é a melhor. Não, assim. Ah, Brasil. Esses estúdios caseiros ninguém merece, viu? Pronto, conseguimos. Então vamos à nossa aula, tá bom? Boa aula pra todo mundo. Eu espero que vocês possam estar fazendo comigo. Enquanto eu tô conversando com vocês, eu tô disfarçando pra tomar um café. E o marido que tá chegando. Se ele estiver chegando falando, vocês me perdoem, viu? Quem vai chegar empolgado vai chegar falando, tá? Então, amor, tô na live, pelo amor de Deus. É bom pisar, né, Brasil? Não custa nada. Então tá, a primeira coisa que nós vamos fazer... Ai, não posso mexer isso aqui. Nós vamos preparar a nossa tinta. Como eu disse na aula passada... Ei, amor, tudo bem? Como eu disse na aula passada, nós trabalhamos aqui nesse... Me dá um beijinho, né? Você tá na live aí? Uai, pedágio, né, Brasil? Como eu disse na aula passada, a gente tem que trabalhar com a tinta mais raleada, tá bom? Então, a gente vai usar agora os nossos godezinhos para poder fazer com que a nossa tinta fique mais ralinha, tá? Então, esse vai ser o nosso primeiro processo da nossa aula de hoje. Então, e é sempre essencial você trabalhar com uma outra coisa que não seja o seu pote de tinta, para que sua tinta aqui permaneça com integridade boa para pintura por mais tempo, tá bom?
Porque a gente tem o vício muito feio de usar a tampa da tinta, de enfiar o pincel dentro da tinta, não é verdade? Isso aí contamina a tinta, faz com que ela apodreça muito mais fácil e você tem que gastar dinheiro mais rápido, tá bom? Então assim você vai ter a sua tinta por mais tempo. Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui para vocês verem eu enfiando a minha mão ali dentro, porque ele é mais alto do que o telefone, ele não vai aparecer, tá? Então, a gente vai fazer agora é jogar a nossa buchinha de água, ó, buchinha de pia, dentro da nossa água. E vamos tirar o excesso que tá pingando. A gente não quer que ela goteje, tá bom? A gente quer que ela esteja úmida. Eu vou demonstrar aqui nesse papel toalha como que é uma bucha úmida, tá vendo? Ela só umedece o nosso trabalho, tá bom? Então agora a gente vai pegar um pedacinho de tinta muito pequeno. E outra dica, se você usar a parte quinada da sua bucha, você vai ter o quê? Marcas quinadas no seu desenho. Se você fizer tipo um rolinho com a sua bucha, você vai ter pontinhos mais redondinhos com o seu trabalho, tá bom? Então, até o jeito que você usa o seu material interfere na qualidade da sua pintura. Ei, Cris, boa noite, tudo bem? Então, bora lá. Então, ó, você sempre molha o seu material de trabalho e testa em outro lugar antes de você colocar na sua superfície, tá bom? Então, ó, você testou aqui em outro lugar antes de colocar na superfície. Gente, chama o povo pra vir me ver, pra poder ver essa aula, porque eu quero ver um monte de árvore enfeitando esses jardins aí. E quanto mais gente vier, mais o Instagram vai me ver, mais o Instagram vai gostar que eu faço live e mais live eu vou poder fazer pra vocês, tá bom? E quem não me segue também, que sempre, toda semana tem aula live. Vamos lá, então. Então, ó, a gente já tem a nossa tinta bem mais rala aqui desse lado do que aqui. Vocês conseguem perceber? Porque ela já foi umedecida pela nossa buchinha. Então, se você tiver dificuldade de fazer uma árvore mental, você pode fazer uma copa de árvore bem levinha de lápis por aqui assim. E um tronquinho também para você seguir, tá bom? Caso você tenha mais destreza, não faz não, que eu acho que o desenho livre, ele é mais especial, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Nossa árvore. Bora lá. Ó, a nossa bucha tá muito molhada. Então, se ela estiver muito molhada, a gente vai pegar o nosso papel toalha e a gente vai secar essa bucha. Porque eu não quero que ela esteja molhada desse jeito. E agora, ela vai dar o efeito que eu preciso. E como ela tá aguada, bem aguadinha, essas marcas, elas vão se desaparecer. E vão se juntar. Por quê? Porque a tinta mais aguada é uma tinta viva. Então, ela tem o poder de se movimentar no desenho. Então, por isso que a gente sempre coloca o desenho, a gente pinta um pouquinho menor do que o limite do desenho, porque ela vai expandir, tá bom? Então, ó, o que você faz durante esse processo? Você vai dar pequenas batidinhas em formato circular, em formato de cone para fazer um pinheirinho, em formato de uma árvore que não tenha formato. Aí você escolhe aí na sua casa, tá bom? Ó, você vai fazer isso aqui até a hora que você julgar que está suficiente. Agora eu tirei muita água do negócio. Vamos colocar aqui. Como eu disse, eu não gosto dela com uma forma muito... Outra dica legal para você não encharcar o seu material, você pode colocar um pouco de água na sua paletinha. Ó. Pronto. Então aqui a gente tem uma gota de água e uma gota de tinta. Então aqui a gente pode temperar do jeito que a gente precisa. Bora lá continuar.
Amor, vem pegar um golinho de café, tá quentinho. Pronto, nós já temos a nossa parte rosa da nossa árvore. E agora nós vamos para a nossa parte roxinha. Do mesmo processo, nós vamos colocar um pouquinho de tinta roxa. Do lado da nossa tinta rosa. E pode ser no mesmo lugar do rosa ou em outro pedaço da buchinha, aí você escolhe, tá? Fica a seu critério. E nós vamos fazer a mesma coisa. E agora com o roxo. Então, esse roxo, ele tem que ser mais delicado do que o rosa. Porque, primeiro, ele não pode se fundir, tornando a árvore de uma cor só. Porque não é isso que a gente quer. A gente quer que ela tenha pedaços mais claros e pedaços mais escuros. Não é isso? Então, a gente tem que fazer como se a gente estivesse fazendo uns pedaços de sombra e luz no nosso trabalho. Deixa eu pegar mais água aqui, que minha bucha tá seca. Ó. E como eu disse pra vocês que a nossa tinta aguada é uma tinta viva, a minha tinta roxa aguada, ela tá interferindo com a tinta rosa e ela tá se fundindo. Por quê? Porque, igual eu falei, o desenho é um desenho vivo. Então, se você colocar demais, desesperadamente, você não vai ter esse efeito, principalmente do branco do papel no fundo, porque vai ficar tudo rosado, tá bom? Então, esse é um trabalho que você tem que fazer com bastante delicadeza. E agora aqui você pode ir mesclando os tons e colocando rosa e roxo na sua árvore até você julgar que está suficiente. Como vocês podem ver, essa técnica também é uma técnica muito econômica, porque como você utiliza a água e só praticamente o pigmento, o seu material de pintura dura muito tempo, tá bom? Então, ela é uma técnica muito econômica. E outro detalhe, que se você for fazer essa técnica na sua latinha ou no seu vaso, você obrigatoriamente tem que pintá-lo de branco primeiro, tá bom? Porque senão você não vai conseguir esse tom vivo que a árvore tá apresentando pra gente aqui, tá? Então, obrigatoriamente, o seu trabalho tem que estar pintado de branco primeiro, tá bom? Então, eu gosto de fazer um biquinho. Vamos fazer mais um roxinho. Todas as vezes que eu faço os vídeos, com os passo a passo, as dicas do canal, eu sempre tento pensar em formas que todas as pessoas conseguiriam fazer. Então, não importa a sua idade, não importa o tipo de material que você tem, você vai conseguir fazer esse trabalho aqui na sua casa, tá bom? Não importa se você tem a sua mão mais trêmula ou se você tem a sua mão mais firme, não tem problema. Você vai conseguir fazer esse trabalho na sua casa. A nossa copa da nossa árvore já está pronta. Então, agora a gente vai fazer a base da nossa árvore, como se um pouco dessas flores também tivessem caído por aqui, né? E aí elas estivessem... Vamos botar mais água na nossa paletinha, que a gente precisa da água. Boa noite para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Então, agora a gente vai colocar... Ó, olha o tanto de tinta que se coloca nesse negócio. É pouco, tá vendo? Você não pode encharcar, não, tá? Então, ó, aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez em cima na árvore, tá bom? Representando como se algumas florzinhas dela tivessem caído aqui nesse chão, tá? E deixado ainda o nosso trabalho ainda mais especial, tá bom? Você pode fazer isso com a cor que você utilizar. Por exemplo, você pode fazer uma árvore de flamboyant bem bonita, né? E você pode utilizar o vermelho, o laranja e o amarelo para poder fazer os tons do flamboyant e fazer com que ele fique bem, bem, bem bonito, né? Você também pode fazer os ipês que são tão bonitos. Você pode trabalhar um ipê
roxo, você pode trabalhar um IP branco, que eu ensino a técnica de como trabalhar o branco depois. Você pode fazer um IP amarelo, um jacarandá. Oi, amiga, boa noite, tudo bem? E por aí vai. Então, nós já temos prontas a copa da nossa árvore e também já temos prontos a base da nossa árvore. Agora nós vamos fazer... Nós vamos... O que você quer? Um café. Café. O que é café? Obrigada, amiga. Ai, Brasil. Fala igualzinho. Falou igualzinho, amor. Então, agora a gente vai fazer a base da nossa árvore. Vamos lá fazer o nosso tronquinho. Ai, Lara, eu não tenho tinta preta na minha casa, só tenho tinta marrom. Faz tronco de marrom, Brasil, não tem problema. Ah, mas eu tenho tronco, eu só tenho tinta verde. Faz o tronco de verde. Tem alguém fazendo aí ou vocês estão só olhando? Me conta aí, Brasil, se tem alguém fazendo comigo. Ó, agora a gente vai preparar a tinta preta. Já coloquei a água aqui da tinta preta, meu pincel aqui. Ó, outra dica. O pincel redondo, o pincel chato, nenhum pincel pode ficar moscando aqui dentro desse vidro não, viu? O vidro não com água não é para apoiar o pincel. Ele é para você ou umedecer ou limpar o seu pincel. Depois que ele limpou, você arranca ele daqui, tá? Porque senão ele vai ficar com vícios. E vícios de pincéis ou de qualquer tipo de ferramenta é muito ruim, tá bom? Eu faço isso? Não, não faço. Vocês não vão fazer o que eu tô fazendo, não. Vocês vão fazer o que eu tô falando, entendeu? E aí, ó, tá vendo? Tem bastante líquido aqui, tá vendo? E agora eu vou colocar um pouco de preto aqui nessa tinta. E outra dica legal pra você retirar a tinta do seu pote, agora eu vou retirar pra vocês verem. O que a gente vai usar? A gente vai usar o cabo do pincel. A gente não vai usar o pincel contaminado pra botar dentro da nossa tinta, né? A gente vai só usar o cabo. Depois você faz, Lauren, quero ver. Você tem tinta amarela e verde, vai ficar lindo. Vamos colocar uma tintinha aqui, que é só um pouquinho mesmo. Pronto, já foi. Já temos a tinta. Esse tanto de material que eu botei aí dá pra fazer 365 árvores. Então, quando vocês forem colocar na sua casa, vocês podem ser mais econômicas do que eu, tá bom? Ei, Marisa, boa noite, tudo bem? Que bom ter você aqui. Ó, então vamos lá agora para o pé da árvore, né? Então, ó, para a árvore ter noção de árvore e para que ela possa a gente achar que a folhagem dela está não só atrás, mas também pela frente dos galhos, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer só alguns galinhos aqui, ó. Uma coisa bem... claro, que acompanha a noção de uma árvore, né, Brasil? Vocês não vão fazer galho para baixo, por favor. A nossa árvore tá para cima aqui, então a gente vai fazer os galinhos aqui da nossa arvorinha, tá bom? E para quem não sabe, a arvorinha é árvore em mineirês, arvorezinha, tá bom? Você pode colocar mais galhos, menos galhos, colocar uma coisa mais sutil ou menos sutil. Mas aí agora na base é legal que os últimos galhos que você colocou tenham uma continuidade, tá bom? Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir a partir dele. Depois, se for preciso, você pode aumentar o seu caule, tá bom? Não tem problema, porque na proporção o caule inferior ele é maior do que o superior, tá? Ui, Brasil. Agora eu tô ficando trêmula porque o cabo, a foto do telefone tá esbarrando no meu pincel aqui. Então tá difícil.
Ah, Lário, não tem esse pincel fininho na minha casa. E agora? Faz de caneta. Vamos ralhar essa tinta? Que tinta sem ser rala a gente não trabalha, que é horrível. Vocês estão gostando, gente? Estão achando fácil? Estão achando difícil? Estão achando bonito? Tá com cara de árvore? Ó. E reparem que antes da finalização, eu não vim para baixo, eu subi de novo. Para quê? Para que o final do meu pincel já termine em um lugar onde já esteja preto e eu não precise me preocupar em ficar aumentando o desenho, porque eu errei daqui e dali, tá bom? Ó, eu vou mostrar pra vocês o que é vício de pincel. Eu sou canhota, então eu sempre apoio os meus pincéis no lado esquerdo do meu pote. Então, o meu pincel, ele tem vício de canhoto, ó. Ele é torto, tá vendo? Ó. Então, se uma pessoa destra pegar isso aqui, ela não consegue fazer nada com ele. Porque ele não vai de jeito nenhum funcionar na mão dela. Então, o pincel não pode ficar apoiado no pote de pintura, tá bom? Ele não pode. E quando você for armazenar o seu pincel, você armazena ele com a cerda pra cima, tá? Então, agora, a gente vai... Eu tô falando um pouco pra poder secar um pouco esse desenho e a gente não ter a interferência do preto. Ei, Selma, boa noite. A gente não ter a interferência do preto aqui na nossa árvore, tá bom? Então, agora nós vamos trabalhar o azul. E aí, como eu disse no início da aula, a gente vai pegar uma nova tampinha para a cor azul. Caso vocês estejam escutando um instrumento de sopro ao fundo, é porque aqui do lado da minha casa tem uma escola e tá rolando ensaio da banda. Bem hoje, junto da minha live. Ó que beleza. É uma benção. Mas vamos lá continuar o nosso trabalho. Agora, a gente mais uma vez vai precisar de ralear a nossa tinta, né? Esse trabalho aqui que eu estou fazendo com vocês é um trabalho que ele é com as técnicas da aquarela. Ele não é uma aquarela porque a tinta que eu utilizo não é tinta de aquarela, mas eu faço praticamente virar uma aquarela, tá bom? Então, a gente vai utilizar ela bem aguadinha. Para quem chegou agora, se você quiser reproduzir isso numa latinha, o fundo da sua lata ou do seu vaso tem que estar obrigatoriamente branco, tá bom? Então, pronto, a gente já tem bastante gotinhas de água aqui. Então, aqui agora a gente já consegue fazer a nossa tinta ficar bem ralinha, ó. Ó a diferença da gota de tinta real para a tinta que eu trabalho, ó. Olha só, tá vendo? Por que isso? Agora a gente vai tirar o excesso aqui, peraí. Pra vocês verem também. Eu não quero pincel com excesso do pote. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão contornar a árvore rosa até a metade, um pouquinho, um terço do tronco, tá bom? E aí, vocês vão contornar de uma forma que vocês vão botar a cor no centro e espalhar o tom pra fora. Quando esse tom clarear, é a hora de colocar mais tinta no pincel. Vocês vão entender o que eu tô falando agora, ó. Ó, clareou. Então, é hora de colocar mais tinta no pincel. Deixa eu botar o godê pra cá pra vocês verem. E vamos lá.
Ah, Lari, mas ficou um pouquinho mais escuro do que o outro lado. Ah, é, né? O céu é tudo igual, né? Não tem céu mais claro, mais escuro não, né, Brasil? Quanto mais natural ficar, mais intuitivo for a sua pincelada, mais legal vai ficar. E reparem que em momento nenhum eu faço riscos. Eu tô fazendo círculos com o meu pincel. Porque se eu fizer um risco, eu vou ter um risco aqui no meu céu, né? E não é isso que eu quero agora. Sou mágica não, amiga. Eu pinto desde os meus 7 anos de idade. Então são muitos anos fazendo a mesma coisa. Ó, agora aqui a gente vai terminar esse azul, não vamos continuar com ele. Agora vamos pro outro lado. E como eu disse pra vocês, pra quem estiver fazendo aí na casa de vocês, eu não quero que vocês virem o papel. Então vocês vão fazer agora dessa forma aqui que eu tô fazendo, ó. Vou tirar o pote de água daqui pra vocês entenderem. Ó, você vai virar a sua mão e vai fazer o mesmo movimento que você tava fazendo pro seu lado habitual aqui pra cima. Tá bom? Quem viu a aula da semana passada, viu que um dos treinos, que eu não vi nenhum treino na internet, não vi ninguém fazendo, um dos treinos do pincel era você fazer os estilos de pincelada em todos os ângulos do pincel. Fazer tipo uma rosa dos ventos, um relógio e pintar em todos os ângulos, tá bom? Sem virar o seu papel. Isso é um treino maravilhoso para que você tenha domínio de toda a extensão e todos os lados da sua ferramenta, né? Porque senão você vai ficar só pintando pra cá ou só pintando pra cá. Ninguém merece, né, Brasil? Então, ó, é proibido nas minhas técnicas que eu ensino pra vocês virarem o papel, tá bom? Ah, mas eu tô fazendo na lata. Aí você vira, né, Brasil? Que é outra coisa. Tô falando no papel, tô falando é o treino, tá? Eu quero que vocês adquiram habilidade. Essas aulas que eu faço aqui, elas são ensinando técnicas para que vocês adquiram habilidade com as ferramentas, tá bom? Ai, obrigada! Eu também amo árvores. E se você quiser o céu mais escuro, mais azul, você tem que obrigatoriamente deixar isso secar para depois fazer, tá bom? Que se você fizer aqui por cima, você vai rasgar o seu papel. E se você fizer na sua latinha por cima, sem esperar secar, você vai fazer uma lambreca. Desculpa a mão em cima, tá, gente? Eu sou canhota. Ó, reparem nas pinceladas redondas. Em nenhum momento eu tô usando pinceladas retas. Porque se eu usar pinceladas retas, eu vou ter linhas. E eu não quero linhas no meu céu. Se você quiser no seu, você faz. Não tem problema. Você pode fazer um céu estilizado. Usar um céu xadrez como exemplo. Vai ficar bem interessante até. Ó, vamos ampliar esse céu pra cá. Pra cá. A parte do nosso céu já está pronta e agora a gente vai fazer a parte do amarelo. Que a ideia nesse meu desenho é como se ele estivesse num pôr do sol, tá bom? Então, entrando no pôr do sol, na verdade, né? Então a gente vai trabalhar... Ai, Brasil, desculpa. Machucou vocês? Pronto. Só que eu tuchei amarelo no pincel e eu não quero isso. Vocês vão entender por quê. Eu quero bem clarinho. Pronto, agora já tá bom. Agora, a diferença é que a gente fez de cima para baixo. Agora a gente vai fazer de baixo para cima. A gente vai usar o tom mais escuro do amarelo, mais próximo à nossa base da nossa árvore, tá bom? E agora a gente vai subindo, clareando ele
até ele se encontrar com o azul, tá bom? Mais de baixo pra cima agora. Obrigada, gente. E agora, para poder finalizar o nosso lindo entardecer, nós vamos pegar a nossa tinta rosa e a nossa tinta roxinha e vamos fazer com que elas fiquem bem aguadinhas. Vamos limpar esse pincel aqui de amarelo, porque a gente não quer ele amarelo, né? E a gente vai jogar agora aqui, ó, fazer com que o pincel fique mesmo encharcadinho de tinta, tá vendo? Ó? Vamos raleá-la mais, que eu quero ela bem ralinha. Ó, pronto. Agora ele já está bem encharcado e a tinta já está bem raleada. Então agora você vai dar batidinhas com o seu pincel. Você pode fazer com o mesmo dedo, ó. Como se o vento estivesse pegando algumas folhas e estivesse jogando também para alguns lados, sabe? Como se fosse uma tarde de outono, assim, com aquela brisa, sabe? Do sul, que tá chegando para poder anunciar que o inverno tá bem próximo. Então, a gente vai trocar também o tom agora, colocar a cor mais escura da nossa árvore. E pronto. É isso. Esse foi a nossa aula live de hoje. Hoje nós fizemos uma árvore, que são as sakuras, amigo, o nome dela? Me fala aí o nome delas aí no Japão. Que são as árvores de cerejeira do Japão, né? Você pode utilizar um céu todo azul, você também pode utilizar um céu todo amarelo ou com tons assim de entardecer mesmo. Você pode fazer essa árvore toda em preto, você não precisa necessariamente utilizar tom nelas. Você pode utilizar o preto e a água e depois fazer os galhos em preto, como se ela tivesse em silhueta. Vai ficar também muito especial, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, só uma última coisa, eu quero mostrar que se você não tiver o pincel azul, você pode fazer com a bucha de pia do lado amarelinho, tá bom? Aquele pincel grosso que eu mostrei, que às vezes as pessoas não têm, né? Às vezes a pessoa tem uma caneta, as tintas e um ou dois tipos de pincel, que às vezes não chega nem perto do pincel que eu tô pedindo aqui na aula, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho que dá, tá? Pera aí. Ó. Rapidinho, tá, Brasil? Só vou fazer o contorno aqui pra vocês verem, pera aí. Pra quem não viu o início da aula, foi assim que eu fiz a copa da árvore, com a parte verde da bucha da pia, tá bom? E aí você vai fazendo até uma hora ficar bom, tá? Eu já fiz hoje, vou fazer de novo não. Agora a gente vai mostrar como fazer o céu com a parte amarelinha, tá bom? Então, ó, você vai umedecer a sua bucha, sempre tem que ser úmida, tá? E aí você vai ralear a sua tinta. Os processos são sempre os mesmos, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, você vai ralear a sua tinta. Fazer sempre a mesma coisa. Ah, Lara, não tem como ralear com esse pincel maneiro que você tem. Ralia com o dedo, Brasil. Não tem problema. Pincel de maquiagem, não tem problema. Se vira aí. Ó. Então, peraí. Igual eu sempre falo, você vai fazer um teste em outro lugar que não seja o trabalho que você está fazendo. E como a bucha está úmida, você também vai conseguir fazer esse efeito de céu. Mas ela tem que estar mais úmida.
que eu fiz com o pincel redondo. Ó. Obrigada, amigo. Ó. E aí você usa uma outra bucha e mescla com o amarelo de baixo para cima, e esse você vai fazer de cima para baixo. O pincel fica melhor, Lari. Sim, o pincel fica melhor. Por isso que a técnica é principal, eu ensinei com o pincel. Mas na sua latinha, se você não tiver o pincel e tiver a buchinha, eu garanto que vai funcionar, tá bom? Garanto. Não é papo de professora, eu garanto que vai funcionar, tá? É só para vocês verem que com a bucha amarelinha vocês também conseguem fazer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. O nosso trabalho hoje foi feito em 40 minutos, do início ao fim, que a minha aula começou às 19 horas, então é uma técnica... Obrigada! Tava parecendo até as rugas que eu não tenho, ninguém merece isso não, tá bom? Ó, e aí o que eu fiz? Para poder exemplificar como que ficaria, eu fiz uma na latinha, para que vocês vejam como que ficou a minha Sakura aqui na latinha. A única diferença é que para poder dar a noção do branco, se você não conseguir fazer com que ele fique aparente, você use por cima umas batidinhas de tinta branca que vai dar tudo certo. Aqui também tem o amarelo, aqui tem o azul, só que no decorrer da lata eu usei o rosa. Eu não fiz absolutamente mais nada e eu usei o rosa e usei o amarelo aqui só onde a latinha tá vigorando. Coloquei também uns passarinhos do ladinho para poder ficar bonito, porque eu sou dessas. E fiz um araminho tchutchu para poder dar um charme especial. Outra coisa que eu também gosto de fazer nas minhas latinhas, eu gosto de colocar pezinhos nelas, tá? Porque daí não fica com o fundo apoiado no chão, então ela ainda tem uma durabilidade maior, tá bom? Obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Beijão. Tchau, tchau. Da do da